Olá, começa agora o Câmara Notícias. Servidores da Câmara e Prefeitura de Bagé recebem formação básica em Libras. O curso básico de Libras, a língua brasileira de sinais, está acontecendo na EMAP, Escola Municipal de Administração Pública, em parceria com o Legislativo, através do gabinete da vereadora Ana Paula Moreira. Ela é surda e também é professora de Libras há mais de 15 anos. Vocês sabem, né, que eu sou funcionária pública, né, já há anos, né, que eu ensino Libras também. Então, quando eu entrei, né, que eu comecei a vereadora, eu pensei, né, eu preciso, né, dentro da Câmara de Vereadores fazer esse desenvolvimento, né, no futuro, se precisa algum surdo chegar lá na Câmara de Vereadores, ou se comunicar comigo ou com uma outra pessoa, daí eu pensei, eu vou incentivar dentro da Câmara mesmo para aprenderem Libras. É de extrema importância, né, independente de trabalhar com a vereadora Ana Paula como servidora pública, servidora das pessoas, da população bagense, eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento e saber se comunicar com o maior número de pessoas possíveis. O nível 1 contempla noções básicas da língua de sinais com treinamento gestual e expressões utilizadas para a comunicação com pessoas surdas. Estou amando o curso, muito bom, vale muito a pena. Além da língua propriamente dita, o curso também aborda a cultura surda, as características da surdez, a história da Libras e questões éticas e sociais. Os servidores são de diferentes segmentos, mas com um desejo em comum. Agora nós formando um grupo que está aprendendo Libras juntos, temos também essa oportunidade de trocar e assim se desenvolver melhor. Outras turmas e níveis devem ser oferecidos para que o conhecimento seja consolidado. Precisa continuar, precisa sempre estar fazendo. Para aprender os sinais, né, os contextos, ter contato com o surdo também, né, que aí consegue ter mais prática. Não é fácil, na minha opinião, mas tu te concentrando e dando uma aprofundada no conhecimento em casa, fica mais fácil de ter um entendimento. Está feliz então com o curso? Muito feliz. Abril Laranja reforça a conscientização sobre a prevenção da crueldade contra os animais. O Abril é laranja e o mês foi dedicado à conscientização e combate aos maus tratos contra animais. A campanha tem como objetivo alertar a população sobre a importância da proteção e do respeito a todas as espécies, além de incentivar ações de prevenção à violência e ao abandono. Casos de maus tratos continuam crescendo e incluem situações como abandono, envenenamento, agressões físicas, privação de comida e água, entre outras formas de negligência. Eu tenho a impressão que depois da pandemia as coisas pioraram em todos os sentidos. Para mim, isso, sim, não só com relação a animais, com relação a pessoas também. A sensação que a gente tem é que as pessoas ficaram mais egoístas, que as pessoas ficaram mais, descartando as coisas, entendeu? E eu acho que com os animais não foi diferente. Eu tenho a impressão de que existiu um descarte, embora a lei esteja mais apertada com relação a cães e gatos, embora a gente tenha realizado prisões, embora a gente, sabe, o que a gente percebe? Além de uma parte que é realmente uma falta de conhecimento, que é uma ignorância, existe uma parte que é aquela turma que não está nem aí. Que não está nem aí que o animal morra de fome, que não está nem aí que o animal morra sem atendimento veterinário, que muitos pegam os animais no impulso, vão se mudar e deixam de qualquer jeito. Então, assim, é um contexto onde vários fatores se conjugam para que haja um aumento de maus tratos. A legislação brasileira prevê punição para quem comete este tipo de crime. Além da Lei Federal 9605 de 98, que trata dos crimes ambientais, desde 2020 está em vigor a Lei 14064, conhecida como Lei Sanção, que aumentou a pena para quem pratica maus tratos, especificamente contra cães e gatos. Há uma melhora em relação a isso. Existe lei municipal com relação a maus tratos, que eu acredito que logo vai voltar a ser implementada a fiscalização municipal, que é uma das coisas que a gente está cobrando também da ACBEA, que precisa voltar a fiscalização dos maus tratos por parte do Poder Municipal, para que seja penalizado não só criminalmente, mas também administrativamente, né? Porque daí tem a parte administrativa, que tem a da multa, enfim. E eu acho que por aí a gente já tem legislações suficientes que já dá para
para fazer essa, como é que se diz, essa estancada na situação que a gente está. Mas acho que a gente está vivendo um período bem difícil. Além dos boletins de ocorrência registrados, desde o início do ano, cerca de 120 denúncias foram formalizadas por telefone. A comunidade pode ajudar denunciando para o número do Núcleo Bagiense de Proteção aos Animais ou para o número do Cartório de Crimes Ambientais, 9811 40 998 ou 9842 40 469. Somente de segunda a sexta-feira. Para fins de semana e feriado, a denúncia deve ser feita pelo número 190. E para investigar tudo isso? É uma atividade diária, né? É uma coisa que a gente tem feito, a gente está tentando dar o melhor, né? A gente tem procurado sempre, tipo, assim que chega a denúncia, dar uma filtrada, as que são piores, tentar ir nas piores, né? Para não deixar, procurar não deixar acumular. E a gente tem, claro, que às vezes não é conforme as pessoas gostariam que fosse, né? Mas a gente tem feito. Em Bagé, o trabalho de conscientização e acolhimento é realizado pelo Núcleo Bagiense de Proteção aos Animais, que atua há anos na defesa dos direitos dos animais e no resgate de casos de maus tratos e abandono. A entidade, formada por voluntários, realiza campanhas de adoção, mutirões de castração, ações educativas e mobilizações para garantir atendimento veterinário a animais em situação de vulnerabilidade. O núcleo ele vem com ações diárias contra os maus tratos, né? Através das redes sociais, através do próprio Vet Container, ali, incentivando as pessoas a castrarem, incentivando as pessoas a levar os animais para tratamento, incentivando a adoção dos animais, porque cada animal adotado é menos um animal sofrendo nas ruas, e a adoção responsável, né? Porque não adianta eu adotar um animal, tirar ele da rua e colocar numa situação de maus tratos. Então a gente vem com ações diárias, cotidianas, de combate aos maus tratos. Para manter suas ações, o núcleo realiza bingos, ação entre amigos, brechós, eventos, vendas de pastéis e conta com doações mensais de seus colaboradores. O Vet Container realiza atendimentos de baixo custo e também atendimentos gratuitos para quem não dispõe de recursos. Os valores arrecadados pagam aluguel, despesas e manutenção do local, bem como os profissionais e estagiários que trabalham ali. Sessão especial recebeu a direção da Fundação Geriátrica José e Alta Gomes. No dia 24 de abril, foi realizada uma sessão especial para receber a direção da Fundação Geriátrica José e Alta Gomes. A proposição foi do vereador Ronaldo Ruezel. Mais do que oferecer uma homenagem, o objetivo foi divulgar para a comunidade a campanha de sócios e as necessidades que a entidade enfrenta. O tesoureiro Fernando Pereira e a presidente da Fundação, Santa Genesi Escoto, conhecido como Santinha, fizeram parte da mesa dos trabalhos da sessão, que foi conduzida pela presidente do Legislativo, Andrea Galina. A entidade que tem 86 anos, fundado lá em 1939, que hoje atende a 47 idosos de ambos os sexos, tem 34 funcionários, entre fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos, cuidadores, assistente social, cozinheiro, serviços gerais, administrativos, 6 conselheiros, e a Fundação tem por missão abrigar idosos carentes, proporcionando a qualidade de vida, resgatando a dignidade, respeito e autoestima, e ela tem por visão de ser uma instituição estruturada para abrigar e dar assistência aos idosos carentes do nosso município. Graças a Deus, Bagé tem entidades, meus amigos vereadores, Rodrigo, todos os vereadores, que atendem não só os idosos, como também as crianças, as pessoas com portadores de deficiência, e tem outras entidades, até os animais da Bia. Se nós não tivéssemos essas entidades, o que seríamos? Município, com todas as suas dificuldades, e não estou falando de Bagé, estou falando em geral, não teríamos pernas para atender tudo isso. E aí vem entre as entidades, aquelas entidades filantrópicas, amigo Elton, que ajudam o município a superar esses problemas. E as entidades, elas fazem um papel fundamental no cuidado a essas pessoas, em especial ao Alta Gomes. Mais do que a homenagem, hoje é um reconhecimento pelo trabalho que vocês realizam, e
aproveitar essa oportunidade, presidente da Câmara, Andrea, que temos a TV Câmara, temos as comunicações que ultrapassam as fronteiras de Bagé, inclusive, para que a gente possa divulgar, pedir, solicitar, implorar que ajude as entidades assistenciais, que ajudem o Caminho da Luz, a PAI, Doce Prazer Viver, Vicentina, Alta Gomes, que ajudem as entidades a sobreviver. Não é mais do que isso, é sobreviver. Hoje elas sobrevivem cuidando daquelas pessoas que estão lá hoje. E eu já estive lá várias vezes, e agora há poucos dias estive visitando, o cuidado, o carinho, né, o respeito que as pessoas que trabalham lá têm por aquelas vidas. A gente recebe o BPC dos idosos, que é um salário mínimo, que dá em torno de 50 mil mês. Da Prefeitura recebemos 32.790 e da Santa Casa recebemos 10 mil. Né? Só a nossa folha de pagamento é 70 mil. Quer dizer, o que sobra? Né? E o resto? Né? Então, se não é a comunidade, está sempre nós doando coisas, a gente fazendo promoções, está sempre uma defasagem mês a mês. Então, a gente está com essa campanha de sócios, né? Contribua com qualquer valor que de pouquinho em pouquinho a gente, juntos a gente é mais forte, né? Então, a gente precisa que a comunidade tenha esse olhar, que dê R$10 por mês está ótimo, né? Cada um dando um pouquinho, a gente vai conseguir recursos suficiente para manter a fundação. Um idoso que tem uma história aqui fora e termina a sua história lá dentro da fundação e termina nas nossas mãos. E essa missão, ela não pode ser só nossa. E hoje estava conversando com a vereadora e dizendo: estou preocupada, mas estou muito feliz. Feliz por todos os vereadores que estão nos escutando, os vereadores que estão fora também, né? Feliz pelo carinho e pela... Cada um sabe a responsabilidade que tem com esses idosos e com essas casas, que não é só a nossa. Não é só a nossa casa que está assim. Mas eu acho que a nossa casa é a pior. E a nossa casa hoje abriga 46 idosos, mas tu falando assim, parece que não é nada. Mas a pessoa vai lá dentro, a vereadora foram lá e viram a quantidade de idosos. E não é só fralda, não é só leite. E mesmo assim, esta fralda e este leite é muito lá dentro. São 52 litros ou mais até por dia para 46 idosos. Eu acho que é a hora de nós pedirmos socorro aqui dentro. Estamos pedindo socorro, estamos pedindo ajuda. A presidente do Legislativo bagiense participa de debate promovido pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados em Brasília. Produtores rurais gaúchos apelam a deputados federais para que ajudem a resolver a crise de endividamento após secas e enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo gaúcho, as dívidas do agro, com vencimento em 2025, somam 28 bilhões. A audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em Brasília, foi proposta pelo deputado federal Afonso Ram. Representantes de diferentes segmentos do agro gaúcho e lideranças participaram da audiência. Entre eles, a presidente da Câmara de Bagé, Andrea Galina. Então, hoje eu vejo que a securitização é o último respiro que nós temos. É o último respiro, assim, de hombridade para o produtor rural. Para quem gera renda, para quem gera emprego, para quem produz. Porque quando o produtor perde, a cidade perde também.
Todos perdem. As intempéries em solo gaúcho já resultaram em 50 municípios com decreto de situação de emergência, condição que tem colocado muitos agricultores em desespero. Se vocês não tratarem com a devida importância, em pouco tempo, eu quero ver quantos produtores vão continuar na atividade. Quem vai garantir a soberania alimentar do nosso povo, que é um direito constitucional? Outro direito constitucional que não está sendo monitorado, que o governo federal tem que simplesmente fazer a sua parte na contribuição dos créditos rurais. Só que volto a dizer, crédito rural, não resolve para quem está morto. Federações, cooperativas e o governo do Rio Grande do Sul defendem propostas em análise na Câmara e no Senado, que prevêem a renegociação de até 60 bilhões em dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. O projeto de lei 341-25 na Câmara e o projeto de lei 320-25 no Senado propõem a securitização das dívidas, ou seja, transformar os créditos rurais contratados até junho de 2025 em títulos negociáveis no mercado, com garantia do Tesouro Nacional. Com isso, os bancos credores receberiam o valor das dívidas mais cedo e os agricultores teriam um prazo maior para quitar. O setor segue aguardando apoio do governo federal. O governo municipal conclui a obra da Rua Flores da Cunha. Por cerca de um ano, uma obra na Rua Flores da Cunha dificultava a trafegabilidade pela via, que é uma das principais de ligação entre o bairro e o centro. O motivo foi uma galeria subterrânea que rompeu. Esse mês, a intervenção feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a CEINFRA, no local, foi concluída. Em 2024, a gestão anterior começou a intervenção na via, mas a empresa responsável pela ação havia abandonado a obra sem concluí-la, o que trouxe transtornos para quem trafegava pelo local, bem como para os comerciantes daquela região. A Flores da Cunha é um problema que quando a gente chegou estava numa condição interrompida, não tinha condição de trafegabilidade praticamente, onde tinha o pavimento, tinham colocado terra, né? E aí criou-se uma condição de buraco muito grande. Nós fomos buscar algumas informações e, na verdade, não se sabia se essa obra era do DAEB, se era da CEINFRA, tinha um imbróglio ali. E, pelo histórico, uma empresa para fazer o pavimento começou a assumir essa obra um pouco antes do pleito eleitoral do ano passado e abandonou antes do processo eleitoral. Então, foi feita toda uma busca, ver se tinha sido pago essa empresa para fazer e daqui a pouco não ter prestado o serviço. Então, isso levou aí 3 meses de imbróglio, de busca de informações, de documentos. Então, em cima disso, a gente se deparou com uma obra que começou em abril de 24, que completou um ano, fez aniversário, e aí tomamos a decisão no governo que nós tínhamos que executar e a CEINFRA ficou a cargo da execução propriamente dita do calçamento, da retomada do calçamento. Dando início a esse processo de obra, também nós nos deparamos com outro problema, que era as pedras regulares que tinham desaparecido. Fizemos toda uma busca na estrutura nossa da Secretaria e do DAEB, e essas pedras, pelo que a gente buscou, acredito que muitas delas foram colocadas dentro do buraco quando foi reconstruído a galeria, que foi consertada aqui na parte de baixo. O secretário destacou a importância do apoio da comunidade para a melhoria e a manutenção das vias da cidade. Operação Balada Segura volta a ser realizada em Bagé. A Operação Balada Segura voltou a ser realizada em Bagé. A ação de fiscalização aconteceu após a retomada do convênio entre a Prefeitura e o Detran, suspenso desde outubro do ano passado. Com a renovação do convênio geral da fiscalização do trânsito, pôde-se fazer também o convênio da Balada Segura. Este convênio ele é muito importante porque ele ocorre através da fiscalização por meio de blitzes, né, e tem como seu objetivo principal a prevenção. Né? O órgão do trânsito não quer autuar, não quer que isso, a partir de um processo
A partir do auto de infração, isso inicia um processo que pode levar à multa ou deferimento da defesa lá no seu final. Então, o município não tem esse objetivo da multa, né? Primeiro, nós queremos que os condutores se comportem de forma correta, que o seu veículo esteja com todos os seus equipamentos em dia, e, portanto, não gere nenhuma consequência como a multa. Então, a balada segura tem como objetivo primeiro a prevenção, por isso que ela tem todo aquele aparato, né? Primeiro, ela é integrada, ela ocorre com os órgãos de segurança, com agentes de trânsito, com a Guarda Municipal, com a Brigada Militar e também com a Polícia Civil. É todo um aparato para mostrar aqui está a fiscalização. Durante a Blitz, que aconteceu na quinta-feira, dia 17 de abril, 93 testes do etilômetro foram aplicados. 5 motoristas foram autuados por embriaguez, 3 deles por se recusarem a fazer o teste, e 1 por crime de trânsito após o resultado positivo. Eu acho que esses números podem melhorar, né? Porque o ideal é que ninguém dirija após o consumo do álcool, né? Este é o ideal, né? Não posso... O que a gente pede com uma ação de prevenção é que, de fato, ao dirigir, a tolerância é zero, né? Não se deve consumir nada de álcool e dirigir. Tem várias formas, por exemplo, quem for para uma balada, para uma festa, combina antes, né? Ali com a sua turma de amigos, vê algum que não vá consumir bebida alcoólica para dar carona para os outros ali no final da festa, né? Ou então chama um táxi, ou encontre uma forma, algum amigo que possa ir no final da festa buscar, algum parente. Tem várias formas de resolver isso. A única forma que não pode acontecer é consumir o álcool e dirigir, porque está constatado que a pessoa perde os reflexos, o risco é muito grande, tanto que os dados da ONU demonstram isso. Mais de 50% dos acidentes fatais têm a combinação do álcool com a direção. A Balada Segura é uma iniciativa que integra fiscalização e educação para promover um trânsito mais seguro. A expectativa é ampliar a frequência das fiscalizações e intensificar ações educativas para reduzir os riscos do trânsito. Festival Internacional de Cinema da Fronteira chega à sua edição mais cosmopolita dos 16 anos de história. Há 16 anos, o Festival Internacional de Cinema da Fronteira movimenta a divisa Brasil-Uruguai, com muitos filmes e outras atividades culturais. Em 2025, o festival está alcançando ainda mais fronteiras, com filmes de vários lugares ao redor do mundo, como Uruguai, Argentina, Guatemala, Colômbia e Portugal. O evento acontece em Bagé, de 23 a 27 de abril, e continua em Santana do Livramento, dias 29 e 30 de abril. Neste ano, as atividades acontecem no Cine 7, Centro Histórico Vila de Santa Teresa, Palacete Pedro Osório e Casa de Cultura. O encerramento em Bagé é com a premiação e o show da cantora Felipe Cato. É um fluxo de troca cultural, de intercâmbio cultural entre eventos que buscam fortalecer uma rede, que buscam apresentar esses territórios. Tanto que para que os bagienses possam conhecer o Uruguai, conhecer a cultura da Colômbia, como apresentar para a Colômbia e para o Uruguai, por exemplo, nesses dois festivais, o Brasil a partir de uma cidade chamada Bagé. O festival tem como homenageados o casal Giba Assis Brasil e Ana Luísa Azevedo, ambos cineastas gaúchos. A TV Câmara está fazendo uma cobertura especial, que tu podes acompanhar durante nossa programação com entrevistas e imagens do que está acontecendo no dia a dia do evento. Ecossistema de Inovação de Bagé promove Pampa Summit. Esta é uma reunião para apresentar e divulgar o Pampa Summit Edição Bagé, um evento que divulga as boas iniciativas no cenário tecnológico nos municípios que compõem o Inova RS, que é um programa do governo gaúcho. A organização é do Ecobá,
Ecossistema de Inovação de Bagé. E o foco é a gente trazer a ideia, trazer a cultura de inovação para a região, mobilizando as cidades que estão no nosso entorno. Então a ideia é que nesse evento estejam presentes a cidade de Aceguá, Candiota, Ulha Negra e Dom Pedrito, aqui em Bagé, discutindo o que está acontecendo e como a gente pode alavancar a área de inovação, de desenvolvimento e empreendedorismo em toda a região. Além das palestras, vai ter toda uma área de visitação, né, e de networking para as pessoas poderem trocar ideias. Vão ter startups também que já estão trabalhando na região para motivar ainda mais essas pessoas. Então tem algumas coisas que já estão sendo conectadas justamente para que esse evento seja um evento bem dinâmico, como é a inovação. Mas a ideia é que a gente comece a mostrar essa região de uma forma diferente. O Pampa Summit está agendado para os dias 22 e 23 de maio, no ginásio da Escola Silveira Martins. Durante a coletiva foi apresentada a programação e o mapa do espaço físico do evento. Nós precisamos da presença de toda a sociedade civil organizada. Por quê? Porque a inovação é algo que nasce, é uma cultura. Então o que nós precisamos? Nós precisamos do jovem que está hoje no ensino médio, que ele comece a entender o que é inovação, para que ele possa, no futuro, indo para a universidade ou até mesmo terminando o seu ensino, empreender. Trazer inovação para a cidade, o que beneficia a todos. Nós precisamos das instituições de ensino presentes, porque é onde a gente forma o capital humano. Nós precisamos dos empresários presentes, porque são aqueles que podem apoiar essas iniciativas. Então a gente olha para o agro como um potencial investidor e também um potencial cliente dessas tecnologias. Então a gente estarão presentes também os entes do agro. A gente precisa do governo, a prefeitura municipal estará presente, a Câmara também. Então a ideia é mobilizar todos em um evento aberto. As inscrições ainda não foram abertas, mas quem deseja mais detalhes pode buscar no site ecoba.com.br ou nos Instagrams @PampaSummit ou @EcobaBagé. O Câmara Notícias termina aqui. Acompanhe a nossa programação e as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais! We'll be right back.